E aí, galera do YouTube, tudo bem? Estou aqui eu, de novo, Dr. João Borzino, para responder uma pergunta que veio em um comentário de um vídeo meu no YouTube, que é o seguinte: o Daniel, 1999, ele colocou o seguinte aqui: doutor, vi um vídeo do Pedro Calabres que pessoas com depressão e ansiedade têm um cérebro diferente das normais. Isso pode se reverter apenas com comportamentos? A pergunta é excelente. Aliás, aproveitando o ensejo, parabéns ao Pedro Calabres, que é um excelente profissional, é um indivíduo extremamente didático, baseado em ciência, e eu admiro muito os seus vídeos e acompanho ele também. É um cara muito legal e faz muito bem feito aquilo que se propõe. Agora, vamos à resposta aqui sobre o que ele afirmou. Está certo, sim. O Pedro está certo. Porque esse cérebro, eu quero que as pessoas entendam o seguinte: o cérebro do ansioso, e eu tenho aqui, se vocês rodarem um pouquinho aqui na minha linha do tempo aqui no YouTube, vocês vão ver a minha explicação sobre ansiedade e cérebro do ansioso, e algumas explicações minhas sobre depressão também. Vocês vão entender o seguinte: o cérebro, principalmente o córtex pré-frontal de um depressivo, por exemplo, ele está com baixa, principalmente de serotonina. Essa baixa pode fazer com que seja uma coisa momentânea, onde ele esteja passando por uma depressão ou um misto de depressão e ansiedade transitórios, ou ser uma coisa mais longa. Quanto mais longo for, mais crônico for e não for tratado, esse cérebro pode ficar danificado permanentemente e precisar de remédio para sempre, terapia para sempre. Caso seja pego de início, como a maioria das doenças, tem jeito. Tem jeito principalmente no comportamento, ou seja, na terapia, principalmente a comportamental, que melhora muito esses quadros, tanto os ansiosos quanto depressivos, porque o cérebro está tomado por outros neurotransmissores e a tristeza e a ansiedade faz com que as sinapses diminuam, também faz com que o fator de regeneração sináptico também diminua, e muitas vezes, baseado em uma escala chamada de Hamilton, que usamos até hoje, tanto para depressão quanto para ansiedade, classificamos os pacientes que precisam de analgésicos emocionais, ou seja, os famosos antidepressivos, ou como eu gosto de chamar mais de serotoninérgicos. Mas remédio não muda o pensamento de ninguém, não muda a personalidade de ninguém, não muda a forma das pessoas encararem as circunstâncias e não procrastinarem com as coisas, não esquivarem das circunstâncias, e nem faz com que elas tenham muito mais energia de ativação para sair de manhã e motivo para acordar e tirar a cabeça do travesseiro e se cuidar e cuidar da vida. Então, quando chega nesses estados, a gente usa o que eu chamo dos analgésicos emocionais baseados nessas escalas, né? Porque a partir de um certo ponto, o remédio é necessário. E até um certo ponto, a medicação é nada mais que um placebo. A psicoterapia em si é que vai fazer só efeito. A medicação passa a ser absolutamente inútil, não necessária, né? Mas, quando existe o conjunto disso e é necessário e indicado, esse cérebro precisa de um empurrão, né? E a energia de ativação, por exemplo, está muito ligada à dopamina. E muitas vezes entramos com antidepressivos e com medicações que elevam essa dopamina para que esse indivíduo tenha melhores condições, melhor estabilidade emocional para entender o que lhe está acontecendo na terapia e que, entendendo tudo isso, ele consiga colocar em prática medidas trabalhadas na terapia na vida dele como um todo e diminua o sofrimento dele no relacionamento com ele mesmo e com as outras pessoas.
Mas o cérebro pode ficar tanto funcionalmente lesado, se não tratado, com o passar do tempo, como qualquer doença onde aquilo que o agressor fica por muito tempo acaba levando o indivíduo a ficar lesado, né, por vez, como o álcool, por exemplo. Se você usa esporadicamente de álcool, você não vai ficar lesado, mas se você usar cronicamente doses elevadas por muitos anos, você vai ter consequências físicas, psíquicas, sequelares, ou seja, vai ficar sequelado. Assim como a tristeza nos sequela, assim como a ansiedade pode nos sequelar, se não for tratada por muito tempo, ou seja, se ela passar por muito tempo sem que nós demos a devida atenção e mudemos tudo. Então, a medicação pode ser necessária ou não. A ansiedade, a depressão pode se tornar uma doença realmente física ou não. E, por final, só esclarecendo, existe ainda por cima a tendência genética, né? Existem pessoas que têm tendências, porque existe a genética para a ansiedade e para a depressão. Está no código genético dessas pessoas. Puxaram, aquela velha história, puxou o jeitão de alguém, né? Mais criação, né? Ou seja, mais a maneira como foi criada, tudo pode levar a um quadro mais agudo ou cronicamente, paulatinamente, sempre melancólico, depressivo, triste, dessas pessoas que se dizem pessimistas ou muito realistas, mas na verdade são depressivas ou muito ansiosas. Então, é verdade o que o Pedro afirmou, ele está certo, né? E estão aí as minhas colocações, eu espero que tenham respondido a pergunta do Daniel, que é muito boa, do Daniel 1999, e a dúvida de muitos aí, porque é muito incidente esse tipo. Parabéns, Daniel, inclusive, pela pergunta. E, de novo, parabéns pelo Pedro Calabrese, pelo trabalho dele. Valeu, gente. Aquele abraço e até a próxima. Só um detalhezinho. Me conta aqui embaixo, deixa aqui embaixo a sua opinião. Me diz se você já se tratou, se você sofre de ansiedade ou depressão e como é isso para você. Se a tua história é feliz ou se a tua história é triste, é importante a gente saber. Conta aqui embaixo se toma remédio, se não toma remédio, se já fez algo por si, se tem alguma dica própria, se descobriu alguma coisa que fez por si só, que lhe elevou, lhe resolveu, ou que se foi através de terapia, né? Ou só terapia, ou tomou remédio, terapia. O que acontece com você? Se esse sofrimento ainda lhe abate e você não entende. Conta aqui embaixo. Deixa aqui o seu depoimento. Valeu, obrigado.